E agora nós vamos ver aqui veículos para exame. É muito importante não confundir que veículo você pode conduzir com cada categoria, que é o que nós vimos agora, na tela anterior, com o veículo que você vai fazer exame. Gente, tem instrutor que confunde isso. Por favor, não confunda. Isso que nós vamos ver aqui agora é que veículo você tem que fazer exame para cada categoria. Não é que veículo você pode dirigir com aquela categoria não, tá bom? Então tá aqui, ó, ACC, você vai fazer num ciclo motor, obviamente, de até 50 cilindradas, porque esse ciclo motor só pode ir até 50 cilindradas. Quando for para a categoria A, vai ser uma motocicleta que tenha mais de 120 cilindradas. Eu posso fazer uma motocicleta de 120 cilindradas, Ronaldo? Não, tem que ter mais de 120, tá bom? Na categoria B, vai ser um automóvel com até 8 lugares. Tem automóvel de 8 lugares? Tem de 7 lugares aí, eu acho que tem de 8 também. Mas enfim, um automóvel até 8 lugares, categoria B. Na categoria C, você vai fazer exame num veículo de carga com no mínimo 6.000 kg de peso bruto total. Nós já vimos o que é peso bruto total nas aulas anteriores aí. Na categoria C, você vai fazer exame num veículo de carga com no mínimo 6.000 kg de peso bruto total. Quando for categoria D, você vai fazer exame num veículo de passageiros com no mínimo 20 lugares. Mínimo 20 lugares quer dizer que num veículo de 20 lugares pode. E aí entra o seguinte, quando fala lugares, nunca conta o lugar do condutor, tá? É sempre excluído o condutor. Então imagine assim, 20 lugares para passageiros. Um veículo que tem 20 lugares para passageiros, ele não é um ônibus, ele é um micro-ônibus. Isso confronta, de certa forma, o que a legislação exige para a autoescola. A legislação exige que a autoescola precise ter um ônibus com pelo menos 7,20 metros de comprimento. Ônibus quer dizer, tem mais de 20 lugares. Com 21 lugares para passageiros já é ônibus. Com 20 ainda é micro-ônibus. É um confronto aí de normas que o Conselho Nacional de Trânsito arranjou, né? Ele exige da autoescola um veículo, mas na hora de fazer exame ele permite fazer num de 20 lugares. Tá? Então, para você, aluno que vai fazer prova, o que interessa é isso aqui. É qual veículo que eu vou fazer prova? Um veículo de passageiros com no mínimo 20 lugares. Eu coloquei passageiros porque de fato é um veículo de passageiros, mas eu não posso dizer que é um ônibus, porque com 20 lugares ainda é micro-ônibus, tá bom? E por fim, a categoria E, onde você vai ter que fazer exame numa combinação de veículos. Você já aprendeu que combinação de veículos no plural é que são 2 veículos. Isso que vocês estão vendo aqui atrás é um veículo. Isso tem uma placa diferente desse outro veículo que vocês estão vendo aqui na frente. Cada um desses veículos, ó, o semi-reboque, esse que está aqui atrás, mais a unidade tratora, esse que está aqui na frente puxando o semi-reboque, cada um é um veículo. Cada um tem uma placa, cada um tem um documento. Sabia disso? Pois é, então são 2 veículos, é plural, combinação de veículos. E nesse caso aqui, os 6.000 kg de peso bruto total corresponde apenas ao reboque, ou semi-reboque, né? Porque nesse caso aqui é semi-reboque, ele é apoiado na unidade tratora. A legislação diz reboque ou semi-reboque. Eu só não coloquei o semi-reboque aqui porque não cabia, tá bom? Mas reboque ou semi-reboque, de no mínimo 6.000 kg de PBT. Qual que é a diferença desses 6.000 kg aqui para esses 6.000 kg? É que aqui em cima, na categoria C, o caminhão todo 6.000 kg de PBT. Aqui embaixo, apenas o semi-reboque tem que ter 6.000 kg de PBT. Aí está apresentado para vocês qual veículo você vai ter que fazer exame para cada uma dessas categorias. E repito, não confunda isso aí com qual veículo você pode dirigir com cada uma dessas categorias. Se você voltar na tela anterior, um pouquinho atrás, você vai ver que lá a categoria D, por exemplo, é para conduzir veículos com mais de 8 lugares. Né? E aqui já exige no mínimo 20 para poder fazer o exame. Então não confundam, não misturem isso, por favor. E agora falando aqui daqueles condutores profissionais. Esse aqui, por exemplo, ó, exerce atividade remunerada. Remunerada é din-din, né? Ele ganha dinheiro dirigindo veículos aí. Esse caso aqui específico é o do transporte coletivo. Coletivo de passageiros, é o ônibus, conforme vocês veem aqui. Exige-se dele que ele tenha aqui categorias D ou E
pode ser uma ou outra, 21 anos, até porque ele não chega na DOE com menos de 21 anos, e um curso específico para transporte coletivo. É um curso, não tem nada a ver com aquele lá da autoescola, tá? É um curso de 50 horas aulas, onde ele vai ver assuntos diretamente relacionados à atividade de transporte coletivo de passageiros. Exige-se também dele, isso vai ser observado no prontuário dele, que ele não tenha cometido mais de uma infração gravíssima. Presta atenção, mais de uma, tá? Se ele tiver uma infração gravíssima, problema nenhum. Ele não pode ter mais de uma. Se ele tiver infrações graves, não conta, é só gravíssima mesmo. Mais de uma gravíssima, ele vai ficar impedido. Agora, se ele tem apenas uma gravíssima, ele faz o curso naturalmente e vai poder dirigir o transporte coletivo sem maiores problemas. E aqui ia falar, né, nos últimos 12 meses. Claro, gente, toda vez que for fazer uma pesquisa de prontuário do condutor, só vai ser observado ali os últimos 12 meses, tá? Não está sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Óbvio, né? Como é que ele vai dirigir o transporte coletivo se a habilitação dele está suspensa ou cassada? Não tem como. E agora, também falando do exerce atividade remunerada, né? Que é o din-din, aquele condutor profissional, porém agora não é coletivo mais não, agora é escolar. E aqui nós temos os requisitos para o condutor e também para o veículo, que é importante saber dos dois, vai perguntar em prova. Aqui, habilitação exigida DOE, 21 anos, curso especializado de transporte escolar, então do mesmo jeito que aquele que transporta coletivo, né, que dirige o transporte coletivo de passageiros, ele precisa do curso e constar esse curso lá na habilitação dele, o transporte escolar também. 50 horas aulas, é a mesma carga horária daquele curso especializado para coletivo. Ele não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima, guardem bem isso, nos últimos 12 meses, e não pode estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Eu quero até aproveitar para falar sobre esse mais de uma gravíssima aqui. Durante o curso teórico aqui, a gente esbarra numa regrinha que diz assim: você não pode cometer nenhuma infração grave nem gravíssima ou ser reincidente em média. Direto a gente esbarra nessa regrinha. Eu quero mudar a minha categoria tenho B e quero mudar para C. Eles vão puxar a informação do prontuário. Não pode ter nenhuma infração grave nem gravíssima, nem ser reincidente em média. Eu tenho habilitação provisória, quero trocar na definitiva. Eles vão puxar lá o seu prontuário. Não pode ter nenhuma infração grave nem gravíssima e não pode ser reincidente em média. Então essa regrinha do nenhuma grave nem gravíssima ou reincidente em média, ela é uma regrinha padrão. Só que no slide anterior, quando a gente falou do transporte coletivo, e agora aqui no transporte escolar, e ainda vai acontecer mais algumas vezes para frente, vocês vão ver também, essa regrinha do grave ou gravíssimo ou reincidente em média, ela foi quebrada. Agora é mais de uma gravíssima. Não é qualquer infração grave ou grave, é mais de uma. Ele pode ter uma infração gravíssima que ele vai fazer o curso de transporte escolar, vai poder dirigir o escolar dele tranquilamente. Percebeu isso, a diferença? Então estou só chamando a sua atenção para você quebrar essa regrinha nesses casos que a gente está vendo aqui. Foi do coletivo, está sendo do escolar agora e ainda vai aparecer aí mais algumas vezes para vocês. O veículo que vai fazer esse transporte escolar também precisa ter aí ou cumprir alguns requisitos. Quais são? Ele precisa ser identificado com uma faixa amarela de 40 centímetros de largura, escrito escolar, obviamente. Então a largura dessa faixa, você tem aqui, isso aqui, tem 40 centímetros, né? Pegando de cima tem embaixo aqui, Para mim isso aqui é altura, né? Mas lá no Código de Trânsito consta como largura, então vamos falar lá, coloca largura. Então é largura, 40 centímetros, cor amarela, escrito escolar. Cuidado para não confundir com o da autoescola, tá? Que o da autoescola também tem uma faixa amarela, só que ela não é de 40 centímetros não, é a metade. O da autoescola é de 20 centímetros. Ronaldo, pergunta-se em prova? Pergunta. Por incrível que pareça, pergunta. Então guarde isso, tá? A faixa amarela aí do escolar é 40 centímetros, da autoescola é 20 centímetros. Ele precisa ser registrado como veículo de passageiros. Cuidado com isso, que na prova eles são maldosos, mudam só essa palavra aqui. Tem que ser registrado como veículo especial. Tem que ser registrado como veículo de aluguel. Tem que ser registrado como veículo de coletivo, né? Passageiros, guardem bem isso aqui. Ele precisa passar por inspeção semestral para verificação da segurança dos equipamentos. É de 6 meses, né? Levar lá para fazer uma inspeção aí. Ele precisa de cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo. É até engraçado, porque normalmente o escolar ele transporta crianças. E crianças de até 7 anos e meio, essas crianças precisam de usar um dispositivo auxiliar de retenção. Se for pegar uma criança aí de 7 até, vamos botar aí, 7 anos,
para transportar no seu automóvel, você vai precisar de um assento de elevação para colocar essa criança lá. Se você pegar uma criança que tem entre 1 e 4 anos de idade, você vai precisar de uma cadeirinha. Engraçado que o veículo de transporte escolar, ele não é obrigado a dispor desses dispositivos auxiliares, que é a cadeirinha, o assento de elevação, mas é obrigado a ter cinto para todos os ocupantes. Para quê? Porque se colocar uma criança no cinto de segurança, o cinto não vai fazer, ele não vai ter o efeito que deveria, que é proteger a criança. Muito pelo contrário, pode acontecer até algo pior se essa criança estiver colocada de forma inadequada no cinto. Então fica assim meio que contraditório, né? Mas não é problema nosso isso. Por enquanto a gente tem que estudar o que a legislação de trânsito exige, e hoje nós estamos em 2021 e esse curso, essa aula pode se estender por mais anos se a regra não mudar. Se a legislação mudar, aí eu vou regravar essa aula e vou colocar lá, agora precisa da cadeirinha. Mas por enquanto, hoje, nós ainda não temos essa obrigatoriedade para veículos de transporte coletivo, desses dispositivos auxiliares de retenção. Só o cinto de segurança mesmo para todos os ocupantes. Esse veículo precisa ter luzes de posição de cores vermelhas ou amarelas. Luzes de posição são essas luzinhas que tem aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima tem, ó. Atrás elas são de cor vermelha. E lá na frente elas são de cor amarela, ou âmbar, né? Pode ser uma cor clara. Claro, vamos colocar assim, cor amarela ou âmbar. Ele precisa também de tacógrafo. Tacógrafo. Eu sei que muitos de vocês nunca ouviu falar essa palavra na sua vida. Tacógrafo. O que é isso? Isso parece com um velocímetro. Não é um velocímetro, não, porque o velocímetro ele mostra a velocidade que você está, mas não registra. O tacógrafo mostra a velocidade e registra essa velocidade para fins de fiscalização depois, para ver se esse condutor está excedendo velocidade, se está trabalhando dentro dos tempos determinados, tudo bacaninho. Não vamos entrar em maiores detalhes não, porque não vai especular muito na sua prova sobre o que é o tacógrafo não. Ele é um registrador de velocidade, tempo de trabalho, distância percorrida. Registrador. Ele é diferente do velocímetro por isso, porque ele registra. O velocímetro não. Então, apresentados aqui para vocês os requisitos para o condutor e também para o veículo de transporte escolar. Vamos ver aqui agora o operador de máquina. Também é AR, ó, exerce atividade remunerada. Claro, ninguém compra uma máquina dessa para ir passear, né? Para ir para a igreja, para ir para a casa da namorada. Claro que é atividade remunerada. Então aqui é din-din, é AR, exerce atividade remunerada, nesse caso operador de máquina. Quais as categorias de habilitação exigidas para conduzir uma máquina, hein? Tá aqui, ó, C, D ou E. Se tiver uma das três vale. No mínimo C. Observação, não é obrigatória a habilitação para operar essas máquinas em canteiros de obras, ou seja, fora das vias públicas. Claro, gente, isso é óbvio, porque a habilitação é exigida para conduzir o veículo na via pública. Imagina essa máquina lá num canteiro de obra, dentro de uma mata, derrubando árvores, ou escavando buraco, cortando barranco, sei lá. A habilitação vai, chega lá o guarda de trânsito, vem cá ver se tem habilitação. Não tem como. Então, fora da via pública, ou seja, no canteiro de obra, o operador dessa máquina não precisa nem ser habilitado. Exige algum curso dele, Ronaldo? A legislação de trânsito não exige curso nenhum. Basta que ele saiba operar. Sabe operar? Bacana. Agora, pode ser que o empregador, a empresa onde você vai trabalhar, ou a prefeitura lá, sei lá, exija um curso para você operar essa máquina. Mas isso é exigência do empregador, não é da legislação de trânsito. Guarda bem isso. Aqui a gente está estudando legislação de trânsito para responder a prova teórica lá do Detran. Se lá perguntar, exige curso especializado para operar a máquina? Não existe. Aliás, existe, né? Não exige. Olha, lá no transporte coletivo tem o curso, lembra? Para o transporte escolar tem o curso, lembra? Agora para o operador de máquina não. E aqui diz que o trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B. Está lá no artigo 144, parágrafo único do CTB. A gente falou lá na parte de categorias de habilitação, a gente falou, né, que a máquina é a categoria C, D ou E. Agora, se for um trator de roda ou então aquela máquina utilizada para trabalho agrícola, com a categoria B poderia. Mais um EAR aqui, o exerce atividade remunerada, sempre botar o cifrãozinho aqui para a gente lembrar que é din-din, né? Agora, produtos perigosos. Produtos perigosos, olha aí o caminhãozinho com a identificação dele e tal. Quais são os requisitos, hein? Habilitação B, C, D ou E. A hora que aparece aqui B, C, D ou E, o pessoal já dá um pulo, né? Abre os olhos, arregala assim, B? Categoria B de automóvel? Eu posso dirigir um caminhão com carga perigosa? Não, um caminhão não. Mas uma caminhonete pode. Esqueceu que caminhonete também pode transportar produto perigoso? Então,
Ué, Ronaldo, mas então a categoria A também deveria ter entrado aí nesse negócio, porque eu sei que tem pessoal pilotando moto ali, transportando botijão de gás, não é? Pois é, mas o Código de Trânsito Brasileiro, a legislação de trânsito, para a categoria A, não exige esse curso, essa preparação aqui para transporte de produtos perigosos. Talvez pelo volume, é pouco, é pequeno, tá? Então, de B para frente, já tem que ter o curso, bacaninho, vai transportar o produto perigoso lá. Categoria A não exige. Tem que ter 21 anos, tá? Aí se ele tem categoria B, né, com 18 anos, ele consegue tirar a categoria B. E quer fazer o curso de MOP aqui, ele tem que ter 21 anos. Tá? Com 18 ele não vai conseguir, não. Ele precisa do curso específico para carga perigosa. Né? Eu acho que a sigla desse curso é Curso Especializado de Transporte de Produtos Perigosos. Essa aqui é a sigla que vai aparecer lá no seu Renasce, CETPP. Antigamente o pessoal chamava de MOP, né? MOP. Depois passou a ser chamado de MOP, com 2 P's. Né? São siglas que ainda hoje a gente vê sendo utilizadas. Mas não é assim que vai aparecer no seu Renasce, não. Vai aparecer CETPP, Curso Especializado em Transporte de Produtos Perigosos. Ele não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima, é aquela quebra da regrinha, né? Não pode estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Lembrete aqui, ó, para fazer o curso especializado e conduzir veículos de produtos perigosos, a partir da categoria B já é possível. Lembrem-se disso, tá? E aqui está o embasamento para os instrutores que quiserem pesquisar. Carga indivisível é aquela carga que não tem como transportar ela fracionada, ela só tem como ir inteira. Olha que iate top, hein? Esse aqui é o meu que eu estava levando lá para a Marina, lá, ó. Exerce atividade remunerada também, que é o cargas indivisíveis. Vamos ver aqui quais são os requisitos. Está aqui, ó, C, D ou E. Ele vai ter que ter os 21 anos e ele, até porque ele não consegue tirar C ou E com menos de 21 anos, né? Precisa do curso de carga indivisível, aquele mesmo curso de 50 horas aulas, só que agora voltado para transporte de carga indivisível. Não pode estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Observem que aqui já não entrou aquele lance mais de uma gravíssima. Não entrou. E aí? Não se aplica aqui. Aqui vai ser aplicado o quê? É a grave, gravíssima ou reincidente médica, é a regra padrão. Mais um aqui, exerce atividade remunerada. Esse aqui é o veículo de emergência. Acho que dá para entender aqui, né? É o SAMU, é a ambulância, é o bombeiro. Vamos ver quais são os requisitos. Categorias A, B, C, D ou E. Percebam que agora todas as categorias servem, tá? Depende do veículo que ele vai conduzir. Por exemplo, se ele for conduzir esse veículo aqui, categoria A, já pode. Ele precisa ter 21 anos, precisa do curso especializado de veículos de transporte de emergência, a mesma coisa, aquele curso de 50 horas aulas, tá? Não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses e não pode estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. E agora, por fim, o motofrete ou mototáxi. O motofrete é o que faz frete, transporta carga. O mototáxi é o que transporta pessoas. Também é uma atividade remunerada, também tem um curso específico. Só que de todas as situações que a gente viu para trás, os cursos específicos, quando exige, eles são de 50 horas aulas e não são ministrados pelas autoescolas. São ministrados por entidades credenciadas pelo Detran. O motofrete e o mototáxi também são ministrados por essas entidades credenciadas, mas aqui já pode ser ministrado pela autoescola. Tá? Então, provavelmente, se você precisar de fazer o curso de motofrete ou mototáxi, pode procurar a autoescola, que se ela estiver habilitada para isso, ela pode aplicar o curso normalmente. E o curso para o motofrete ou mototáxi, ele tem uma carga horária menor também. Enquanto os outros especializados, que é o carga perigosa, carga indivisível, emergência, escolar e coletivo, todos eles, cada um tem 50 horas aulas cada um, o carga perigosa o motofrete ou mototáxi, ele tem apenas 30 horas aulas no curso dele. Então tá aqui, a categoria tem que ser A, obviamente, né, que é para conduzir motocicleta, mas aqui já exige um mínimo de categoria A, olha, coisa que não aconteceu nas outras lá para trás. Ele tem que ter categoria A há pelo menos 2 anos para trabalhar de motofrete e mototáxi. Ele precisa ter 21 anos de idade e precisa ter o curso específico, que nesse caso aqui agora tem 30 horas aula e não 50 como nos outros cursos especializados. Também não pode estar sob o efeito de suspensão ou cassação da CNH. Isso aqui é regra básica. A única situação
que não apareceu isso aqui foi lá no operador de máquina, porque o operador de máquina, se você estiver trabalhando dentro do canteiro de obra, não vai exigir nem habilitação, né? E aqui a motocicleta, ela precisa de preencher alguns requisitos. Esse condutor precisa de preencher alguns requisitos, e eu coloquei alguns aqui para vocês. Ele precisa de autorização do Detran, precisa de registro como veículo de aluguel, aí é o placa vermelha, tá bom? Ele precisa estar equipado com mata-cachorro, coitado do cachorro, né? Vai matar o cachorro. Mas é esse dispositivo que aqui na ilustração está azulzinho aqui para você, ó, que é para proteção das pernas aqui. Ele precisa de estar com antena corta-pipas, essa azulzinha que está aparecendo aqui em cima, aqui, tá vendo? Isso é para linha, né, de pipa, de cerol, não pegar aqui no pescoço do condutor, né, obviamente. Ele também precisa de passar por uma inspeção semestral para verificação de segurança e o baú precisa estar dentro das especificações. Eu não coloquei quais são as especificações, porque isso não é algo que vai ser perguntado na sua prova no Detran, tá bom? A não ser que você estivesse aí fazendo um curso específico, uma prova, né, específica do transporte aqui do mototáxi ou motofrete. Aí seria o caso. Mas não sendo, para nós interessa só o que está na tela aqui. E agora nós vamos ver aqui sobre os condutores de veículos e condutores com necessidades especiais. Eles são chamados hoje de PCD, que significa pessoas com deficiência. Essa é a forma convencionada de se referir a essas pessoas com necessidades especiais. O portador de deficiência pode habilitar-se desde que... Aqui eu fiz menção a portador de deficiência, onde o adequado seria pessoa com deficiência, porque é exatamente assim que está na legislação, tá? Só para ficar aqui mais voltado para o que a gente vai enfrentar em prova teórica. Ele pode habilitar-se desde que o veículo esteja adaptado à sua deficiência. Para isso, ele vai fazer um exame especializado, aquele primeiro exame de aptidão física e mental que a gente faz lá na clínica, ele vai fazer um exame especializado. Isso acompanhado por uma equipe de junta de peritos e médicos que vão analisar a deficiência que ele tem e então determinar qual é a adaptação ou adaptações que o veículo precisa para cada caso. Ele precisa preencher os pré-requisitos exigidos, isso aí é o mesmo para qualquer pessoa, né? Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documentos de identidade e CPF, e também precisa ser aprovado em exames por comissão avaliadora especial. Quando aqui diz comissão avaliadora especial, é por conta do que eu acabei de dizer, eu acabei de mencionar. Ele vai fazer o exame com os examinadores e, junto ali, nessa comissão especial, precisa ser acompanhado por um médico perito examinador, que na prática, na maioria das vezes, ou quase nunca acontece, mas aqui para nós, na teoria, é o que importa. Ele precisa fazer exame mediante uma junta especial, para avaliação, comissão avaliadora especial aí. O condutor estrangeiro pode dirigir no Brasil com sua habilitação estrangeira? Pode, olha, permitido por até 180 dias, desde que amparado por convenção internacional. Hoje a gente tem uma convenção, que é a Convenção de Viena, que abrange aí quase todos os países do mundo. Então, tem lá a relação dos países que são convencionados ali. Tanto você, brasileiro, pode dirigir nesses países com sua habilitação brasileira, como os de lá também podem dirigir aqui. Isso por até 180 dias. Passado esses 180 dias, a pessoa precisa tirar uma habilitação brasileira, né? E nesse caso ele vai ter que comprovar estada regular no Brasil. E para ele ter essa habilitação brasileira, ele não vai precisar de passar por todas as etapas, igual uma pessoa aqui teria que passar. Ele vai fazer apenas o exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica. O que eu, particularmente, acho muito interessante, curioso até, porque essa pessoa que se habilitou lá fora, ela até estudou lá normas de circulação que se equiparam às daqui, mas se equiparam por meio da Convenção Internacional. As regras especificamente do Código de Trânsito Brasileiro, ela não estudou, ela não conhece, assim como a gente não conhece as regras de quem está lá em outro país. Né? Você vai dirigir lá na Argentina, nos Estados Unidos, seja onde for, você até tem o básico, mas as regras de lá você não tem. Então pensa, na minha opinião, o exame de aptidão física, mental e psicológica seria o de menos. Talvez seria mais adequado se ele fizesse ali pelo menos um exame teórico para comprovar que domina as regras básicas, né, as regras fundamentais de trânsito aqui do Brasil. E a mesma coisa da gente em relação lá fora, mas curiosamente não exige avaliação teórica nem prática, somente avaliação de exame de aptidão física, mental e psicológico.
Então já vimos aí, o condutor estrangeiro pode dirigir aqui no Brasil por até 180 dias e após esse prazo ele vai requerer a habilitação brasileira dele mediante essas condições aqui. E agora a gente chegou aqui num ponto da matéria que normalmente não agrada aos alunos não, que é aquela sopa de letrinhas, né? Tem aqui CONTRAN, PRF, DR, DENIT, SENATRAN e aí vai, ainda tem mais, né? Isso aqui é o quê? Isso é o SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito. Aqui, ó, SNT, Sistema Nacional de Trânsito. Esse sistema, ele engloba aqui um conjunto de órgãos, por isso que eu coloquei aqui dentro de um conjuntinho, para ficar bem figurado aí para vocês, né? Olha, conjunto de órgãos, podem ser também entidades, tá? Alguns são autarquias e tal. Conjunto de órgãos e entidades de trânsito que vão ser da União, quando for do Brasil inteiro, né? Por exemplo, a SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, é um órgão de circunscrição, de abrangência nacional, por isso que ele é da União. União é o Brasil inteiro, tá? Pode ser dos estados, cada estado tem o seu, aqui tem o DR, ó, que é um órgão executivo de trânsito rodoviário do estado. Tem também do Distrito Federal, porque o Distrito Federal não é um estado, então ele precisa dos órgãos dele propriamente, que é Brasília, né? E tem também os municípios. Então nós temos União, estados, municípios, né? Vem caindo gradativamente, e eventualmente aí o Distrito Federal. Esses órgãos, eles têm muitas atribuições, muitas funções, mas eu trouxe aqui para vocês algumas, tá? E depois no final eu vou pedir para enfatizar algumas assim que são cobradas em prova mesmo, mas presta atenção nessa aqui, tá? O Sistema Nacional de Trânsito tem por finalidade o exercício das atividades de quê? O que eles fazem, esses órgãos aí? Vamos ver. Planejamento, administração, normatização, registro de veículos. Aí vem formação e habilitação de condutores, fiscalização, aplicação de penalidades, julgamento de recursos. E aqui a gente tem todos esses órgãos organizados, mas a primeira coisa que você vai prestar atenção é nisso aqui, ó, Ministério da Infraestrutura. Guardem bem esse nome, infraestrutura, de estrutura. Vocês vão guardar que ele é o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, coordenador máximo de todo o sistema. E agora é o seguinte, nós vamos tratar aqui de órgãos normativos, que estabelecem normas complementares ao Código de Trânsito Brasileiro, né? Vamos tratar também de órgãos executivos de trânsito, executivos rodoviários, que cuidam das rodovias, órgãos que fiscalizam e órgãos que julgam os recursos das penalidades aplicadas aos condutores infratores. Aqui nós temos eles de âmbito federal, aqui estadual e aqui municipal. Então, bora lá. O primeiro órgão que a gente vai conhecer é o Conselho Nacional de Trânsito. Presta atenção em duas coisas. A primeira coisa é o N. Esse N significa que ele é um órgão nacional, portanto ele vai ser um órgão que está na coluna do federal, aqui. A segunda coisa que vocês vão prestar atenção é que ele é um conselho, ó, Conselho Nacional de Trânsito. Guardem bem essas duas coisas, Conselho e Nacional. É importante. O Conselho, o que é isso que faz ele ser um órgão normativo? Liga esse CO aqui de Conselho a órgãos normativos. Só lembrando o seguinte, ele cria leis? Não. Ele cria normas complementares. O Código de Trânsito, por exemplo, ele tem lá em um dos seus artigos o seguinte, a criança, para ser transportada em veículo, ela precisa usar um dispositivo de retenção. Aí o código fala que dispositivo de retenção é esse? Não fala. É uma norma complementar é que vai falar que até 1 ano de idade essa criança precisa ser transportada no bebê conforto. De 1 a 4 anos, cadeirinha de 4 a 7,5, assento de elevação e de 7,5 até os 10, cinto de segurança do banco traseiro. A partir dos 10 ela pode ir no banco da frente. Então é esse conselho que é um órgão normativo que estabelece essas normas complementares. Conselho Nacional de Trânsito é esse órgão em âmbito federal. Nos estados também tem. Cada estado tem o seu conselho, ó, o C de conselho e o E de estadual. E esse CONTRANDIF aí embaixo, hein, Ronaldo? É porque o Distrito Federal, Brasília, criou um só para ele, ó, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. DI, né, de Distrito. FE de Federal, Distrito Federal. E âmbito municipal, aí, não tem. Não existe órgão normativo de trânsito em âmbito municipal. Só federal e estadual. E tem também o distrital aqui, que vocês já foram apresentados. Esse CONTRAN ele também pode ser chamado de órgão coordenador do Sistema Nacional de Trânsito.
Ele é um órgão normativo, consultivo e coordenador. Ronaldo, mas você falou que é o Ministério da Infraestrutura que é o coordenador? Coordenador máximo, coordenador máximo, Ministério da Infraestrutura. O CONTRAN é coordenador? Sim, mas é máximo? Não, ele está aqui abaixo, vamos dizer assim, ele é vinculado, mas vamos considerar que ele está abaixo, aqui, subordinado ao Ministério da Infraestrutura. Vamos agora aos órgãos executivos. Esses aqui são executivos, tá? Eles não criam normas, não. Eles só fazem com que as normas sejam cumpridas. O primeiro desses órgãos é a Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. Olha o N de novo nacional, viram? Secretaria Nacional de Trânsito. Estadual tem também? Tem, ó, Departamento Estadual de Trânsito, ou Departamento de Trânsito. Municipal também tem? Tem. Como é que é o nome dele? Não tem um nome pré-estabelecido. O município pode dar o nome que quiser. Tá? Então, o órgão executivo de trânsito, municipal. E agora vamos falar dos executivos rodoviários. Prestem bem atenção. Aqui nós falamos dos executivos de trânsito. Aqui nós vamos falar dos executivos rodoviários. São aqueles que cuidam das rodovias. Em âmbito nacional, nós temos o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. E tem também a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ronaldo, por que tem dois? Eles são os dois de âmbito federal? Sim, ó, Departamento Nacional de Infraestrutura e Agência Nacional de Transporte Terrestre. É porque esse aqui, a ANTT, ele vai cuidar mais das rodovias que estão sob concessão, aquelas privatizadas. Enquanto o DENIT vai cuidar das rodovias que não estão sob concessão, aquelas que não são privatizadas. Continuando, nós temos também o Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, que cuida das rodovias estaduais. Aqui em Minas é DR, na maioria dos estados do Brasil vai ser chamado de DER, mas pode variar um pouquinho. Lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é DAER. No Acre, por exemplo, é DERACRE, tá? Mas isso não vai perguntar na sua prova, não, a não ser que você seja do Acre ou do Rio Grande do Sul, né? Tem também municipal? Tem o órgão executivo rodoviário municipal. Então veja bem, são órgãos executivos, só que esse aqui é de trânsito e esse aqui é rodoviário. Exatamente o que está aqui, ó, de trânsito em cima, rodoviário embaixo. Qual que é a diferença, Ronaldo? Rodoviário cuida de rodovias, né? Ronaldo, mas tem rodovia municipal? Tem. Se você não sabia, fique sabendo. Tá? Tem rodovia federal, tem rodovia estadual, tem rodovia municipal também. E agora os fiscalizadores, né? Quem fiscaliza as rodovias federais? A Polícia Rodoviária Federal. Aqui está PRF, mas pode vir um D aqui antes, que é Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Nas rodovias estaduais, é a Polícia Militar, que vai fiscalizar em convênio com o DER. Entendam bem, quem administra as rodovias estaduais? É o DER, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem. O DER tem os seus agentes fiscalizadores? Tem, mas eles têm algumas limitações. Por exemplo, os agentes do DER não fiscalizam habilitação de condutor, né? Não fiscalizam documento, licenciamento de um automóvel particular, por exemplo. Vai fiscalizar aqui o transporte de passageiros coletivo, né? No caso ônibus, que fazem ali o transporte entre uma cidade e outra, aí sim. Mas habilitação, documento de veículo particular, as coisas é a PM, em convênio com o DER. Por isso que eles veem lá as viaturas da Polícia Rodoviária, da Polícia Militar, né, Rodoviária, fiscalizando ali o trânsito. Em âmbito municipal também tem o agente de trânsito, que é o agente que fiscaliza o trânsito, que está vinculado ao órgão executivo de trânsito municipal. E tem também a guarda municipal, que agora já foi convencionado, inclusive judicialmente, que ela pode fiscalizar trânsito desde que tenha convênio com o órgão municipal de trânsito. Lembrando que guarda municipal não é fiscalização de trânsito. Guarda municipal cuida do patrimônio público municipal. Então, ela, por não ter essa função específica de trânsito, ela vai fiscalizar o trânsito se tiver convênio. Agora, já o agente de trânsito não precisa de convênio, porque ele é um servidor do órgão de trânsito do município, tá? Esses são os fiscalizadores, tá, gente? E os recursais? Recursais são os órgãos que julgam os recursos daqueles condutores que foram penalizados, tomaram uma multa, tomaram uma suspensão, alguma coisa. Jari significa Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Ela vai chamar Jari tanto em âmbito federal, quanto estadual, quanto municipal. Ela vai estar sempre vinculada ao órgão que aplicou a penalidade. Por exemplo, a PRF aplica a penalidade? Sim, ela fiscaliza e aplica a penalidade. Então a PRF tem a sua Jari. Tá? O DENIT aplica a penalidade? Sim, então o DENIT vai ter a sua Jari também. A Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, aplica a penalidade? Não, então ela não tem Jari. O CONTRAN aplica a penalidade? Não, então ela não tem Jari.
Então é importante saber disso. O Detran aplica penalidade? Aplica, então ele tem a jari dele. O DR aplica penalidade? Aplica, então ele tem a jari dele. A Polícia Militar aplica penalidade? Não. A Polícia Militar só fiscaliza. Fiscaliza porque está conveniada ou com o DR ou com o Detran. Na verdade, o órgão que vai aplicar a penalidade ou é o DR ou é o Detran. Então não tem jari da PM, tem jari do DR e tem jari do Detran. Bacana? E nos órgãos executivos municipais tem sim as suas jaris. Cada um desses órgãos aqui, ó, tanto esse quanto esse, vai ter a sua jari. O agente de trânsito não é um órgão, né? O guarda municipal não aplica penalidade. Então a jari vai estar vinculada mesmo a esses dois aqui em cima. Aqui embaixo, percebam que tem um asterisco aqui, ó, e diz o seguinte, ó, DENIT, ANTT, DER e DETRAN têm competência de fiscalização também. Então vocês vão observar aqui na tabela que aonde tiver um asterisco desse, ó, um asterisco só, ó, tá fazendo menção a esse dizer aqui, ó, beleza? Tá dizendo que o DENIT fiscaliza, a ANTT fiscaliza, o DR fiscaliza e o DETRAN fiscaliza. Sim, todos eles têm os seus agentes próprios de fiscalização. Eles não estão aqui na linha dos fiscalizadores, por isso que eu destaquei aqui em cima que eles têm a função de fiscalizar também, por meio de seus próprios agentes. E aqui embaixo, onde nós temos dois asteriscos, diz que o CETRAN e o CONTRANDIF têm função de julgador também. Quando você vem aqui nos recursais, aqueles que julgam, nós só temos jari, 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 jari. Mas isso é em primeira instância, porque quando você recorre a jari e a jari não concorda com o seu recurso, você pode recorrer de novo. Aí você vai recorrer em segunda instância. E quem é que vai julgar em segunda instância? É o CETRAN, ou então o CONTRANDIF, que é o Conselho de Santos do Distrito Federal, ou até mesmo uma junta especial da jari, a depender do caso. E agora eu quero trazer de novo as atribuições do Sistema Nacional de Trânsito, só que agora sim vocês vão precisar de decorar, tá? Aquela primeira tela que eu mostrei antes da tabela lá dos órgãos, né? Aquela primeira tela que eu falei que eles que planejam, administram, falei que não precisava decorar. Agora essa aqui vocês decoram, porque isso aqui pergunta em prova, tá? Vamos começar pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. É ele quem estabelece as normas. Aquilo que eu falei, né? Ele é um órgão que cria normas complementares. Normalmente essas normas vão ser chamadas de resoluções. Ele também coordena o Sistema Nacional de Trânsito. Vejam bem, o CONTRAN é um órgão coordenador. Aí pergunta lá na sua prova, quem é o coordenador do Sistema Nacional de Trânsito? O CONTRAN. Mas se perguntar assim, quem é o coordenador máximo? Aí é o Ministério da Infraestrutura, aquele primeiro que nós vimos na tabela da tela anterior. Ele também estabelece as câmaras temáticas. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Câmaras temáticas são grupos de especialistas que vão debater temas relacionados ao trânsito, para então esses temas, esses debates, o resultado desses debates servirem de embasamento para a criação dessas normas. Porque de onde que surgem as ideias para criar essas resoluções? Dos debates aqui dessas câmaras. São grupos de especialistas. Eu mesmo poderia compor uma câmara temática dessa. E elas são divididas por temas. Tem a Câmara Temática de Educação, que vai cuidar aí da formação de condutores, por exemplo. Tem a Câmara Temática de Esforço Legal, que cuida da fiscalização e aplicação de penalidades. Tem a Câmara Temática de Engenharia, que vai cuidar ali da sinalização, essas coisas. Então são grupos separados, cada um com seus experts em cada área, que vão estar debatendo sobre temas, e esses debates vão servir de embasamento para a criação das normas. Então é importante saber o que são câmaras temáticas. Agora, mais importante ainda, é saber quem é que cria, quem estabelece essas câmaras temáticas. Por quê? Porque isso pergunta em prova. Quem é o órgão responsável por criar ou estabelecer as câmaras temáticas? CONTRAN, esse bacana aqui. O próximo é a SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. Tem várias atribuições, obviamente, mas das quais eu destaquei duas muito importantes. Registrar e registrar. Registrar e registrar. A Secretaria Nacional de Trânsito cuida de registrar. Por quê? Porque isso cai na sua prova. Ela registra as carteiras nacional de habilitação e registra também os veículos. É ela que cuida do Banco Nacional que registra isso. Como é que chama esse banco? Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Ou de condutores habilitados, pode ser assim também. E aqui embaixo, Registro Nacional de Veículos Automotores. Guardem isso. Registrar é a SENATRAN, ok? Tanto as CNHs quanto os veículos. Próximo, DETRAN. Esse já é o Departamento Estadual de Trânsito. Ele tem muitas atribuições também,
mas das quais vocês vão destacar duas. Formação de condutores. É o Detran que cuida do processo de formação de condutores. Quando você vai fazer a sua prova teórica, quando você vai fazer a sua prova prática, quem é que avalia? São os examinadores do Detran. Beleza? O que mais? Ele expede a licença de aprendizagem de direção veicular. Ele expede a Carteira Nacional de Habilitação, obviamente, se ainda é a provisória, vai ser a PPD. E ele expede também os licenciamentos anuais dos veículos. O veículo precisa estar licenciado para circular. Todo ano é emitido o documento. Quem que emite? É o Detran, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico, que agora ele é feito de forma eletrônica. Ele vem por aplicativo, ou então você entra lá no site e você mesmo imprime, conforme a gente vai explicar daqui a pouco. E por fim a Jari. O que a Jari faz? Julga recurso de infrações. Jari faz mais alguma coisa? Sim, ela tem mais duas atribuições ali. É um dos órgãos que menos faz. Mas o foco principal dela é julgar recursos de infrações. O condutor foi penalizado, não concorda, quer recorrer, quer se defender, é a Jari que ele vai fazer isso.